Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre alimentação? Meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E eu tenho um perfil lá no Instagram e diariamente eu recebo algumas dúvidas. E eu separei algumas perguntas que eu recebo com frequência lá no meu perfil e eu vou compartilhar aqui com você porque eu acho que pode te ajudar bastante a melhorar a sua alimentação. A primeira pergunta ou o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês, nem todo mundo me manda. Porém, é um ponto muito importante que eu identifico na fala de algumas pessoas. E é sobre o sono. Como o sono influencia no meu emagrecimento. Quando nós dormimos, o corpo está ali se renovando e ele também está fazendo uma coisa muito importante, que é a regulação hormonal. Existem alguns hormônios que são muito importantes e que vão influenciar diretamente no emagrecimento. O primeiro hormônio que eu gostaria de comentar é o cortisol. Algumas pessoas chamam o cortisol de o hormônio do estresse. Se você é uma pessoa muito estressada, seja por qual motivo for, você provavelmente tem um cortisol mais elevado. E o que vai acontecer quando você tem um cortisol mais alto? As suas escolhas alimentares começam a ficar piores, você começa a ir atrás de alimentos mais calóricos e menos nutritivos. E outro ponto muito importante no processo de emagrecimento, que o cortisol vai ter uma influência direta, é na sua massa muscular. Um cortisol mais elevado, ele vai promover uma maior degradação da sua proteína muscular. Ou seja, vai ser muito mais difícil de você aumentar e até manter a quantidade de massa muscular que você tem no seu corpo. E diminuindo a massa muscular que você tem, o seu emagrecimento vai ficar mais difícil, pois a massa muscular é um tipo de tecido que gosta de gastar energia. E você já sabe, né? Você já viu aqui no canal que o déficit calórico é muito importante para o emagrecimento e a massa muscular vai ser muito importante nesse processo. Outros dois hormônios muito importantes no emagrecimento são a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio da fome, ou seja, quanto mais grelina a gente tem, mais fome a gente vai sentir. Já a leptina é ao contrário, quanto mais leptina a gente tem, menos fome a gente vai sentir. E adivinha, uma noite de sono mal dormida aumenta a grelina, ou seja, vai aumentar ainda mais a sua fome e também vai diminuir a sua leptina, ou seja, a sua sensação de saciedade vai diminuir, ou seja, você vai ficar com mais fome de novo. Portanto, dormir bem é essencial se você tem o objetivo de emagrecer, porque o seu sono de qualidade vai regular esses hormônios. E esses hormônios estando bem reguladinhos ali, redondinho, vai favorecer muito o seu processo de emagrecimento. E quando eu falo de sono, eu não estou falando de quanto mais horas você dormir, melhor vai ser para esse processo. Você precisa ter uma junção de quantidade de horas e de qualidade desse sono. Esses dois fatores juntos sim promoverão uma melhor regulação desses hormônios e vão facilitar o seu emagrecimento. A segunda pergunta que eu recebo com certa frequência lá no meu perfil é: não tomo café da manhã, quero emagrecer, está errado? A resposta simples e direta seria não. Mas a gente não pode analisar somente uma refeição, que nesse caso seria o café da manhã. Não fazer o café da manhã não significa que você não consegue emagrecer. Porém, quando nós analisamos a alimentação e a rotina como um todo, nós verificamos que normalmente as pessoas que não tomam café da manhã costumam comer mais no período depois do almoço,
principalmente no período noturno, próximo da hora de dormir. Agora pensa comigo, o seu dia começa lá pela manhã e ele vai terminar ali por volta de 8, 10 horas da noite. Se você tiver uma maior ingestão no período noturno, é como se o seu corpo não tivesse mais tantas horas assim para utilizar essa energia que você consumiu. Portanto, quando nós falamos de crononutrição ou de melhores horários para as nossas alimentações, para as nossas refeições, é mais indicado que a gente tenha um maior consumo de calorias nos períodos matutinos do nosso dia, ou seja, pela manhã e até o começo da tarde, e consequentemente diminuindo esse consumo de calorias no período noturno. Portanto, não fazer o café da manhã não significa que você não vai conseguir emagrecer, mas essa alimentação do dia inteiro precisa ser analisada e melhor ajustada de acordo com a sua rotina. Assim a gente vai favorecer uma melhor distribuição das refeições no seu dia e favorecer ainda mais o seu emagrecimento. Uma pergunta que eu também recebo bastante é: o que eu posso colocar no lugar do pão para emagrecer? E o que eu costumo falar para os meus pacientes ali, no consultório? Que a gente não precisa necessariamente substituir o pão para emagrecer. É muito possível emagrecer consumindo o pãozinho todos os dias. O que nós vamos fazer? Uma adequação. O que eu acho importante da gente colocar junto com esse pão? Uma fonte de proteína, e nesse caso, o campeão aí que o pessoal gosta demais é o pão com ovo, mas eu também gosto de adicionar alguma fonte de fibra ali, que poderia ser um alface e um tomate, por exemplo, e aí ficaria um sanduíche completíssimo. Portanto, se você gosta do pãozinho, a gente consegue manter o pão na sua dieta, e aí, como você gosta desse alimento, a gente vai conseguir aumentar a sua adesão ao planejamento. E a adesão ao planejamento é um dos pontos chaves se você quer emagrecer. Porque se você tem adesão, isso significa que você consegue fazer o que está planejado com maior consistência. Às vezes, tirar esse pão e trocar por outra opção diminui a sua adesão. Ou seja, você fala, nossa, mas esse plano alimentar aqui, essa dieta é meio chato, meio monótono. Eu troquei o pão por essa outra opção aqui que eu não gosto tanto. Então esse meu lanche da tarde aqui está totalmente sem graça, sem vida. E aí às vezes você acaba desistindo, começa a comer outra coisa que não deveria, que é muito menos nutritivo. E aí a gente poderia ter mantido o pão, adicionar alguns elementos que vão melhorar muito a qualidade nutricional dessa refeição, você teria mais adesão e mais resultado. E uma outra pergunta que eu recebi, e eu até fiz um post recentemente exatamente sobre isso, é: eu amo sucrilhos e eu quero emagrecer. Será que eu poderia trocar por granola? Vai ser uma boa opção? E aí o que eu fiz? Uma comparação calórica, somente calórica, da mesma quantidade de sucrilhos e de granola. E comparando as mesmas quantidades, a quantidade de calorias é muito próxima. Ou seja, pensando no balanço calórico ou no déficit calórico, vai ser muito parecido às duas opções. Só que lembra que eu estou falando de uma comparação calórica, somente de energia. Quando nós falamos de comparação nutricional, ou seja, a qualidade dessas opções, a granola sim vai sair na frente. Porém, se essa pessoa ama sucrilhos, enfim, não importa o motivo que ela ame esse produto, a gente consegue encaixar esse produto para aumentar a adesão novamente. É claro que tudo isso será ajustado, principalmente as quantidades. As quantidades precisam estar adequadas de acordo com o objetivo dessa pessoa. Mas, dando uma dica aqui, esse tipo de produto, a gente sabe que ele tem uma grande carga de açúcar, mas o que a gente pode fazer, o que a gente pode encaixar ali para ajudar o paciente a ter uma dieta um pouquinho mais saborosa, uma dieta mais feliz e que vai aumentar a adesão dele?
Um dos momentos muito legais que a gente consegue encaixar esse produto seria perto do treino, ou seja, tanto no pré-treino quanto no pós-treinos. Esses dois momentos são muito legais para a gente encaixar uma opção que tenha mais carboidratos na sua composição. Ou, por exemplo, se essa pessoa quer comer esse produto no período da manhã ali, no café da manhã, e não tem nenhum treino ali próximo desse horário, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar algum alimento que seja fonte de proteína e algum outro alimento que seja fonte de fibras. Por exemplo, o alimento fonte de proteína poderia ser o ovo, que é um alimento que o pessoal gosta bastante de consumir pela manhã, e o alimento ali que traria fibras podem ser as frutas. Assim a gente consegue balancear melhor essa refeição e a gente vai reduzir a carga glicêmica que esse produto vai trazer nessa refeição. Perceba então que a nutrição de verdade, ela não é de exclusão. A verdadeira nutrição é adequação. A gente vai pegar a rotina do paciente, as preferências dele, as dificuldades e vai ajustar da melhor forma possível. É claro, é um trabalho de parceria comigo e com o paciente. A gente vai combinar algumas coisas, algumas estratégias. Assim a gente consegue aumentar a adesão ao planejamento e maximizar os resultados no menor tempo possível. Se você achou interessante o que eu falei, isso é o que eu trabalho todos os dias com os meus pacientes. Se você achou interessante, quer se tornar, quer um acompanhamento desse tipo, se você acha que fez sentido para você, me manda uma mensagem, vamos iniciar o seu acompanhamento e com certeza a gente vai ter muito resultado juntos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.